TCC, eu gostaria muito de usar esse mesmo recorte, só que sob a perspectiva da violência política de gênero, os impactos que isso tem na democracia, enfim. E eu consegui desenvolver razoavelmente essa teoria, mas eu queria saber o que você me indica nesse caso, porque eu já tenho um determinado texto escrito, só que eu não tenho nenhuma avaliação, nenhum tipo de avaliação docente sobre ele. Sabe? Eu queria saber se você acha que faria sentido eu aproveitar alguma coisa, se faria sentido eu tentar buscar algum outro tema, se esse tema é viável ou não. Enfim. Bom, em primeiro lugar, se ele ainda não foi publicado, na verdade, na monografia, no TCC, vocês não têm como requisito o ineditismo. Então, até poderia ser, você poderia até utilizar trechos de um arquivo ou de um artigo que você já tinha publicado antes. Então, independentemente dele ter sido publicado ou não, você poderia, sim, desenvolver a partir daí. E eu acho, sim, que é um tema viável, é um tema que é multidisciplinar, é um tema que está dentro do escopo, pensando assim, em aspectos tanto da relevância social quanto da relevância científica. Ainda não existe dentro do que a gente chama de bases teóricas preliminares, né? Que é a partir de onde vocês vão ter o pontapé inicial. Vocês vão fazer um levantamento bibliográfico, vocês vão fazer leituras iniciais. Então, é possível identificar lacunas em relação a essa questão que você pretende responder. Agora, uma ferramenta, uma questão que vai te auxiliar, Laura, é o seguinte. Primeiro, pensar qual que é o meu grande tema. Meu grande tema é esse. Eu vou, a partir desse grande tema, delimitar, ou seja, eu tenho que formular uma pergunta que eu pretendo responder. Então, eu esqueci, assim, tudo que você falou, né? Mas, por exemplo, você vai colocar como pergunta se a distinção de gênero implica em aspectos dentro do Estado Democrático de Direito, quais são as repercussões que isso acarreta dentro do Estado Democrático de Direito, né, em relação ao exercício de direitos, em relação a oportunidades dentro da sociedade. Então, sim, é um tema viável, ele só precisa ser mesmo lapidado. E aí, o que é importante você fazer? Você vai pensando, cada vez mais enxugando, né? Você vai ter esse grande tema e vai fazendo perguntas que vão te ajudar a montar o projeto de pesquisa pensando assim, o que eu vou pesquisar? Por que eu vou pesquisar isso? Qual que é a relevância social? Por que ainda há necessidade de dialogar sobre essa questão? Para chegar a uma resposta, uma resposta provisória, né? Então, você mesma faz a pergunta e você mesma vai construir uma hipótese a partir disso. Então, a partir de observação, a partir de resultados de pesquisa, de outras teorias que você já buscou, também os autores colocam como a intuição sendo fonte para as hipóteses, você vai colocar uma resposta prévia. E depois, como você já tem essa bagagem, isso que a Laura colocou, gente, é um bom exemplo para a gente começar a aula aqui hoje. Por quê? Porque a gente não começa a pesquisar sem ter uma bagagem, né? Uma bagagem cultural, uma bagagem familiar, uma bagagem teórica em relação a um determinado tema. Então, a gente vai, a partir do momento, eu me interessei por um tema X, eu me interessei por esse tema e vou querer dar um enfoque para esse tema a partir de um caminho tal. Aí, Laura, você vai, a partir desse levantamento preliminar que você já fez, complementado por outros que você vai fazer, né, para ver o que atualmente está sendo discutido sobre esse tema. Sobre esse tema especificamente, eu não achei nenhuma resposta, nenhum problema específico, mas eu consigo, dentro das discussões em torno do conceito amplo de democracia, em torno da discussão em relação à diferença de gênero, eu tenho algumas questões que podem me gerar um problema. Então, o que é a ideia? Vocês vão pegar, nesse primeiro momento, fazer um levantamento de bibliografia, de leituras, e vão pegar quais são os autores mais renomados, os autores que tratam de uma forma mais abrangente e que são mais, e que considera-se, né, que eles tenham feito uma pesquisa mais aprofundada em relação a esses temas, em relação a esse objeto de pesquisa, para definir o que a gente chama de marco teórico. O marco teórico é o que vai dar sustentação para todo o projeto de vocês, tanto para vocês formularem o problema de pesquisa, quanto para darem uma resposta provisória, que vocês vão confirmar ou não, depois que vocês fizerem a aplicação das técnicas de pesquisa, dos procedimentos, né, que a gente vai falar depois.
Então, a definição desse marco teórico, ela tanto pode acontecer ao mesmo tempo em que vocês estão criando ali o problema, a pergunta a ser respondida, ou primeiro eu tenho ali um problema provisório, e aí eu vou fazer leituras para ver se aquele problema já foi respondido. Porque se eu não tiver lacuna, se eu não tiver razão para me aprofundar naquela pesquisa ou para responder um problema específico, então eu vou abandonar, vou reformular, igual o GPS, a gente vai reprogramar a rota a partir do que a gente leu. Então, minha sugestão nesse primeiro momento é justamente que você volte aos autores que tratam sobre o tema, volte aos autores que têm abordado atualmente de forma mais abrangente, mais aprofundada, são os autores mais conceituados dentro desse segmento que você pretende. E verifique se realmente o que eu pretendia tratar como problema de pesquisa, ele é, primeiro, eu consigo fazer no tempo que eu tenho, a partir dos instrumentos que eu tenho, consultas bibliográficas, posso fazer pesquisa de campo, enfim, né? A gente vai falar dessas técnicas e procedimentos depois. Se eu consigo fazer, se é viável eu responder essa pergunta. E a relevância social, né? Qual que é a contribuição que eu posso trazer para a sociedade com o meu objeto de pesquisa? Eu até tenho um caso engraçado, uma aluna minha que eu orientei, ela tratou sobre a possibilidade de desempregados serem submetidos a exames toxicológicos no contexto da relação de emprego. Então, eu queria discutir os limites entre o poder empregatício e os direitos constitucionais do trabalhador na perspectiva da privacidade, da intimidade, e o problema dela era esse. É possível submeter os trabalhadores a exames toxicológicos? Se sim, como que deve ser feita essa condução para os exames serem realizados pelos empregados, né? Enfim. E aí ela me disse assim, mas eu não tenho. Quem sou eu para ter alguma contribuição científica? E aí o que eu disse para ela, a mesma coisa que eu disse para vocês na última videoaula e que eu repito agora. A ciência, ela não é construída a partir só de uma contribuição de um pesquisador, né? A partir do momento em que a gente tem pesquisas sendo realizadas, tendo como base um determinado objeto de pesquisa e que chegam a conclusões, a reiteração dessas conclusões é que leva a uma teoria. Então, vocês vão contribuir, sim, para a ciência, trazendo elementos que ainda não foram suficientemente estudados, ou vocês podem identificar que entre esses autores, que são a base teórica, existe uma contradição, ou vocês viram lá que no direito comparado existe uma linha, né? Em outros países, como a gente poderia explorar, existe uma linha, uma atuação em um determinado sentido, uma interpretação em um determinado sentido, a gente pode querer adaptar para a nossa cultura, adaptar no sentido de ver a possibilidade disso servir para a nossa sociedade. Então, é nesse sentido que vocês vão trazer contribuições. E aí, esse conjunto de pesquisas e de contribuições é que vai formando o que a gente chama de ciência. Pode ser que vocês queiram, não, eu já sei que tem um autor que tratou dessa questão, mas o meu objetivo aqui, a minha justificativa, é rever, é confirmar essa conclusão, ou refutar essa conclusão a qual o autor chegou. Então, falei tanto já, né? Já deu um apanhado geral na aula. Minha sugestão, Laura, nesse momento é, ponha no papel. Você vai tentar encaixar dentro desses roteiros que eu passei para vocês escritos, principalmente a última aula gravada e a penúltima. A penúltima foi sobre estrutura do trabalho acadêmico e a última foi sobre definição de tema e de problema. E hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre isso relacionando com o marco teórico. Então, minha sugestão é tentem escrever. Meu tema amplo é tal. Eu vou delimitar dentro dessa área de concentração, dentro desse objeto que é o meu interesse de pesquisa, o que eu pretendo investigar? Qual que é o enfoque que eu vou dar? Porque, olha só, a gente pode, por exemplo, falar sobre as causas do divórcio no Brasil. Mas aí, se eu for adotar como marco teórico o Boaventura de Souza Santos, uma teoria que Boaventura de Souza Santos usou em uma obra, ou mais de uma obra dele, como ele é um sociólogo, eu vou dar uma abordagem social. Então, quais são as causas sociais do divórcio no Brasil? Dá para melhorar, né? Mas só para vocês terem a noção. Se eu adotar como marco teórico Kelsen, a teoria pura do direito, se for por uma linha de positivismo, normatividade, eu vou tentar identificar
posso, né, tentar identificar o meu problema a partir de quais são as causas jurídicas ou como o ordenamento jurídico influencia nos divórcios no Brasil. Então, alguma coisa nesse sentido. Então, essa necessidade de escrita é para a gente dialogar com o tema. A gente vai fazer essa pergunta provisória, que é o nosso tema problema, a pergunta que eu pretendo responder, para os autores. Então, eu vou ver quem tratou dessa questão. Boaventura é um autor conceituado, vou analisar sobre a perspectiva jurídica, para que depois eu consiga definir esse marco teórico. Então eu vou falar sobre multiculturalismo a partir das proposições teóricas, a partir da doutrina teórica formulada pelo professor José Luiz Quadros de Magalhães, por exemplo. Vou falar do Estado plurinacional, mas eu vou usar como referencial teórico o que já foi concluído, o que já foi construído de teoria pelo autor, pode ser até o José Luiz Quadros de Magalhães mesmo, o próprio Boaventura de Souza Santos, entendem? Então, nesse primeiro momento, essa sensação de estar perdida, acho que é uma coisa, é um sentimento comum, né? Acho que muitos de vocês podem estar se sentindo assim. Então, minha sugestão, pensar por afinidade, oportunidade, qual é o grande tema. Então, eu vou falar de cybercultura, professora, tá bom. Mas o que dentro de cybercultura você quer tratar? Eu quero fazer uma análise sobre a influência na marca, né? Na valorização da marca de uma empresa, ou o impacto que as tecnologias podem acarretar nas relações interpessoais, na perspectiva sociológica, na perspectiva das relações de trabalho. Então, a partir de um grande tema, vocês vão tentar fazer um recorte, um enfoque. O que pode ajudar vocês nisso? Essa revisão, esse levantamento bibliográfico inicial. Então, vou ler artigos de revistas de boa qualificação, Qualis 1, Qualis A1, A2, né, D1, D2. Vou ler revistas especializadas sobre essa questão. Eu vou ler autores que tratam dessa questão. Então, eu vou nos manuais, mas eu vou também na bibliografia específica sobre esse tema. E, a partir daí, eu vou tentar, vou olhar para esses autores, eles estão falando sobre esse tema no enfoque X, Y, Z. Então, eu identifico aqui que há uma oportunidade, uma lacuna para eu pesquisar. Justifica-se a pesquisa a partir desse referencial teórico. E aí eu vou construir o meu problema a partir daí. E a partir desse problema é que eu vou identificar. Então, se eu vou falar sobre os direitos fundamentais, a relação entre os direitos fundamentais e a falta de efetividade da igualdade de oportunidades por gênero, por etnia, né? Então, eu vou falar dos povos originários. Então, aí vocês vão pensar. Então, cabe aqui uma pesquisa que vai ser baseada num levantamento bibliográfico. Eu vou fazer também uma pesquisa ativa, eu vou fazer um experimento etnográfico, eu vou me inserir dentro de uma comunidade. Se vocês tiverem tempo e recurso para isso, fica super interessante. Vou fazer uma pesquisa de campo, eu vou entrevistar pessoas, vou entrevistar quilombolas para saber qual que é a realidade dessas pessoas. Então, vejam, é muito importante esse momento de definir onde eu quero chegar, o que eu pretendo responder, porque a partir daí é que a gente vai responder provisoriamente e vai definir qual vai ser o caminho que eu vou precisar percorrer. Então, eu vou ter que definir o que é direito fundamental, eu vou ter que definir em qual contexto social, em qual contexto cultural eu vou fazer minha pesquisa, em qual área, né, territorial, no Brasil, vou falar de Minas Gerais, vou falar de Belo Horizonte. Então, esses recortes, eles vão vir a partir do momento que vocês forem lendo. E vocês não vão fazer só uma vez, né? Tanto é que tem uma das atividades avaliativas nossas que eu pedi para vocês fazerem um levantamento bibliográfico que chama fichamento. Então, eu quero que vocês mostrem que vocês estão fazendo leituras de autores que tenham a ver com esse tema, com esse problema, porque vocês vão revisitando essas referências teóricas e, às vezes, vocês vão ter que reajustar. Realmente, aqui, a partir do momento que eu comecei a ler outros autores que eu descobri a partir da leitura do Boaventura de Souza Santos, eu vejo que há outros problemas até mais interessantes do que aquele que inicialmente eu tinha questionado, ou que aquele problema que eu tinha levantado inicialmente, ele já está suficientemente sendo respondido
então eu vou precisar de readequar, vou dar um outro enfoque. Então, vocês vão constantemente fazer isso. Mas, para isso, é importante também vocês terem essa linha, que vocês vão organizar as fases da pesquisa, vocês vão organizar um cronograma físico, em que momento eu vou me dedicar a essas leituras. Agora está na hora de fazer os fichamentos, de começar a escrever propriamente dito, fazer a redação final desses textos, porque vocês não têm tanto tempo assim dentro do curso de graduação. É diferente vocês se proporem a escrever um livro depois, ou até fazer um artigo científico, tá? Então, eu vou voltar nisso tudo que eu falei, espero ter orientado mais que desorientado a Laura e todo mundo, né? Com essa resposta ampla, mas é um pouco também, gente, um sentimento de querer ver vocês, né? De querer estar junto com essas aulas gravadas, a gente fica muito distante. Então, seria bom até que, se vocês quiserem, se você quiser, Laura, e abre para os demais, a gente pode marcar também horários individualizados. A gente combina direitinho de acordo com a disponibilidade de vocês, e quem já tiver aí adiantado com um tema, um problema, vocês me mandam por e-mail ou pelo WhatsApp, eu já vou analisar, e aí a gente faz eu dou um retorno para vocês numa chamada de vídeo, a gente usa esse link aqui também, é bem possível, tá bom? E é isso que eu quero mesmo, eu quero arrumar problema para todos vocês, como eu brinquei na aula gravada, tá bom? Te ajudei, Laura, te atrapalhei mais? Sim, professor, primeiro para dizer que você me respondeu, sim, muito obrigada, me ajudou. Inclusive, mais nesse finalzinho, quando você fala dessas aulas individualizadas, essa seria uma outra questão que eu queria comentar. Não sei se você já tratou disso em alguma das aulas assíncronas, mas pelo fato de eu já ter desenvolvido esse trabalho antes, eu não cheguei a publicá-lo em nenhum local. Mas eu tenho algumas coisas escritas e eu gostaria muito de fazer com alguém a avaliação se eu posso partir daquilo ou não. E aí, até o que eu ia te perguntar antes de você comentar sobre isso, é se você acha que desde agora a gente tem que buscar por um orientador específico, ou se a gente tem que ter um orientador. Eu pergunto isso porque essa é uma preocupação minha. Eu já venho buscando uma pessoa, mas eu tive um pouco de dificuldade de encontrar alguém na faculdade que tivesse essa interface com o que eu quero pesquisar. E aí eu fui buscar outras pessoas de campos diferentes e encontrei outros tipos de dificuldade. Então, eu não sei em que momento é decisivo que a gente tenha essa pessoa mais próxima de nós nos orientando, enfim. Eu queria saber um pouquinho sobre isso também, por favor. Isso varia muito de instituição para instituição. Na outra instituição onde eu dou aula, que é a Faculdade Milton Campos, no momento em que o aluno faz o projeto de pesquisa, que ele já está apresentando o projeto de pesquisa, ele já tem que ter um orientador escolhido. Pelo menos, assim, compromisso. Professor fulano de tal, quer me orientar, meu tema proposto é esse, meu problema de pesquisa é esse. Então, nesse primeiro momento, lá a gente já faz isso justamente para você já poder dialogar com alguém, porque eu disse que vocês vão fazer as perguntas para os livros, para os artigos que vocês vão ler, né? Pensar em entrevistas, pensar em fazer pesquisa de campo, pesquisa ativa, experimento etnográfico, mas dialogar com os colegas e dialogar com um professor orientador é importante. Ou não tem esse orientador ainda, mais do que nunca vocês podem me usar para essa finalidade, para a gente pensar juntos, né, sobre o tema, sobre o problema, sobre o sumário. E sim, Laura, minha sugestão é o quanto antes vocês conseguirem encontrar um orientador, melhor será, porque aí vocês vão poder pedir para esse orientador ajudar vocês com esse levantamento, com a indicação de leituras especializadas dentro do tema de vocês, né? Ou então a gente pode pensar o seguinte, se o seu tema, se o seu problema é a relação, né, entre a diferença dentro do Estado Democrático de Direito, né? Como que a desigualdade de gênero afeta as posições da mulher dentro da democracia e os desdobramentos disso, então a gente pode já pensar em levantamentos de referências bibliográficas em que você vai estudar sobre democracia, vai estudar sobre desigualdade de gênero e outras muitas coisas, né? Que eu não vou falar muito aqui agora, que é para a gente não tornar mais complexo do que nesse primeiro momento precisa ser. Então, sim, pode buscar orientador e sim, vamos fazer a nossa... Se você não tiver o meu WhatsApp, pode pedir para... Eu posso pôr no chat aqui também, mas a Rebeca tem e a gente já pode marcar, tá bom? Vou por aqui, tá, gente? Se mais alguém quiser. Obrigada, professor. Imagina, de nada. Olha aí.
Então, pessoal, acho que chegou mais gente depois, me desculpe aqui quem eu não cumprimentei nominalmente, tá? Mas é porque a gente estava fazendo esse levantamento aqui dessas dificuldades iniciais, desses sentimentos iniciais. E que bom que vocês estão me trazendo essas dúvidas, né? Porque realmente eu sinto que, principalmente, trabalho de conclusão de curso é aquela disciplina que, quando eu dou presencialmente, eu chego mais cedo na sala, saio mais tarde da sala, porque sempre gosto de conversar com os alunos, de ver, olha, o que você já escreveu, então gosto de receber o que vocês já escreveram, já pensaram, então sinto falta disso. Então vamos complementar com esses encontros paralelos às aulas síncronas e assíncronas, tá bom? Fiquem à vontade, não fiquem acanhados com isso, é a minha intenção realmente ajudar vocês. Então, pessoal, o que eu tinha programado aqui? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre tema, publicação? Laura, se você quiser, já pode até me mandar no e-mail que você já tem escrito, para eu já fazer a leitura, fazer as críticas, né? Fica mais concreta a nossa conversa a partir. Ficar aliviado. Tá bom, vai ficar bom. Então, gente, hoje eu programei te falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa. A videoaula de 2 semanas atrás, eu já dei umas noções sobre alguns desses elementos, mas eu quero que vocês visualizem como um todo. E, para isso, vou pedir que vocês façam a leitura daquele arquivo que tem a normatização, né, as normas para apresentação de trabalhos científicos na UFMG. Salvo engano, está lá na pastinha da semana 2 ou da semana 3 do nosso Drive. Mas eu posso mandar aí pela Rebeca tudo de novo, o Drive, o link do Drive, tudo direitinho, tá bom? Além disso, um livrinho que me ajudou no meu mestrado e depois no meu doutorado, Repensando a Pesquisa Jurídica. Apesar de ser um enfoque de pesquisa jurídica, a professora Miraci Bustin, que era professora da UFMG, eu ainda não sei se ela ainda está aí. Ela e a professora Maria Tereza, elas tratam aqui de uma forma muito palatável, muito fácil de entender sobre essas questões que envolvem a definição do tema, do problema, do marco teórico, e também para ajudar vocês bastante, tá bom? Muito bem. E o que o projeto de pesquisa ele tem que ter? Ele vai ter que ter a capa, folha de rosto, resumo e sumário. Esses são os elementos pré-textuais que fazem parte da nossa primeira atividade avaliativa. Esses elementos pré-textuais, vou compartilhar a tela aqui com vocês vão conseguir fazê-los a partir dessas diretrizes para normalização de trabalhos científicos. Vou compartilhar aqui rapidinho, não vou ficar muito presa a esse momento, não, para a gente poder falar mais sobre o problema de pesquisa. Mas vamos lá, deixa eu ver. Esse aqui, ele tem essa carinha aí, vai aparecer para vocês. Estão vendo? Repositório Institucional da UFMG, Diretrizes para Normalização de Trabalhos Acadêmicos. Vocês vão conseguir ver lá na página 11 desse documento, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor, como que vocês vão fazer a capa, depois na sequência tem a folha de rosto. E esse arquivo, ele é legal, porque ele vai mostrar para vocês as margens, então a gente precisa de ter margem superior de 3 centímetros, lado esquerdo 3, lado direito 2. Essas são as regrinhas de formatação da BNT, embaixo também 2 centímetros. O que tem que ter na capa do trabalho de vocês? Seja o projeto, seja depois o TCC propriamente dito. Ó, vocês têm que colocar o nome da instituição, em letras maiúsculas. Vão falar qual é o curso. Então, aqui, no caso, era Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Nesse caso, era um trabalho de pós-graduação, no caso de vocês é graduação, então bastaria colocar a faculdade, né, e o nome de vocês logo abaixo, com o título, e ao final a cidade e o ano de apresentação. Então, isso aqui eu acho que vai ser tranquilo para vocês encaixarem. Aí vocês devem estar pensando assim, professor, fazer essa formatação aí não vai ser o problema vai ser definir o título. O título, gente, o título é provisório. A partir do tema, vocês vão pensar em como que vocês vão usar um título que seja convidativo, que demonstre de forma clara o que vocês vão pesquisar. Então, se eu vou falar, por exemplo, vou usar como exemplo o título que eu até mencionei da minha orientanda lá da Marina. Ela falou sobre a possibilidade de realização de exames toxicológicos no contexto da relação de emprego no Brasil.
Então, foi um título que ela usou. Esse título bate exatamente com o tema dela, com o problema? Não, o título ele não precisa, ele não é a mesma coisa que o tema, que o grande tema, nem que o problema. Mas ele tem que sugerir, ele tem que trazer elementos para que o leitor possa identificar do que a gente vai tratar e instigar esse leitor a fazer a pesquisa, né? O meu tema da tese do doutorado era a discussão, era os limites à prevalência do negociado sobre o legislado no contexto das relações de emprego. Então, eu fiz uma análise sobre a capacidade, o poder de barganha que o sindicato tem numa negociação, o poder de barganha que os empregados têm numa negociação diretamente com seus empregadores. E o título foi A Prevalência do Negociado sobre o Legislado, a reconstrução, caminhos para a reconstrução da resistência a partir das fontes do direito do trabalho. Então, a partir do momento em que a gente identifica por que o direito do trabalho surgiu com base na desigualdade, é que eu fiz uma retrospectiva histórica para contextualizar o momento em que a reforma trabalhista trouxe esse princípio de prevalência do negociado sobre o legislado, para analisar. O sindicato hoje, no momento em que ele vive o declínio, muitos colocam crise do sindicato, ele tem paridade de armas, ele está em posição de negociar com os empregadores, os sindicatos dos empregadores em patamar de igualdade, para que possa prevalecer sem distorções o que é negociado sobre o que está na lei, sobre as garantias e direitos postos na lei. Então, meu tema e o meu problema de pesquisa não estavam óbvios no meu título, mas o meu título dialoga, ele traz elementos que têm a ver com o meu tema, com o meu problema, tá? E a gente pode mudar esse título mais adiante, né? Não sofram com o título, façam aí o título provisório, depois a gente pode ir melhorando. Na sequência, ó, vocês têm aqui um modelo de folha de rosto. Ele é muito parecido com a capa do trabalho, mas tem alguns elementos que são diferentes, estão vendo? A gente põe primeiro o nome, depois a gente vai colocar qual que é o objetivo. Esse trabalho está sendo apresentado em qual contexto? Então, vamos colocar aí, por exemplo, trabalho de conclusão de curso apresentado no curso de Ciências do Estado, tal, aí vocês vão colocar o nome do orientador, se tiver o orientador também, a data, aliás, a cidade e a data. Mesma formatação de margens. E aí, depois eu quero mostrar para vocês aqui como que seria o resumo. O resumo, gente, num projeto de pesquisa, ele deve ser o mais sucinto possível. Podem pensar aí em 150 palavras, 250 palavras no máximo. Mesma formatação das margens, então, mesmos recuos. E no resumo a gente escreve o quê, professor? No resumo a gente vai colocar uma síntese do objeto do trabalho. Então, no resumo, de forma sucinta, eu vou colocar qual que é a relevância da pesquisa, qual é o tema, qual é o problema e qual é a hipótese. Então, eu trouxe aqui esse do modelo que está lá nas regras de normalização, mas eu trouxe alguns outros que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu não vou ler aqui agora, não, para a gente não gastar muito tempo, porque eu separei alguns específicos que eu acho que são mais interessantes do que esse aqui para vocês, tá? Considerando o curso que vocês estão fazendo. E vejam aqui no finalzinho, olha, além de eu fazer o resumo em bloco, então eu escrevo a palavra resumo em negrito, centralizada, mas aí eu vou fazer em bloco a descrição desses elementos, da relevância da pesquisa, relevância social e científica, por que ainda há lacunas, né? Por que há necessidade de pesquisar sobre esse tema. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu pretendo responder, vou contextualizar esse tema, vou dizer por que há ali uma pergunta a ser respondida, em que enfoque, qual vai ser o meu marco teórico. Então, vocês vão ver um resumo que eu vou compartilhar daqui a pouco, em que a gente vai ter a menção expressa ao marco teórico. E eu vou falar qual que é a minha hipótese, qual que é a minha resposta provisória para essa pergunta. Então, o resumo, ele vai ser sucinto, mas ele deve trazer esses elementos. E lá no finalzinho, vocês vão colocar palavras-chave. De 3 a 5 palavras-chave, podem ser expressões, como vocês podem ver aí, ó, Estado de Direito, Estado de Exceção, liberalismo político, que vão permitir, se eu vou pesquisar sobre um trabalho científico sobre gênero, se eu vou pesquisar sobre um trabalho científico que trata de democracia, então eu vou jogar lá no repositório
de teses, dissertações e de TCCs, essas palavras. Aí vai aparecer, por exemplo, o trabalho da Laura, em que ela vai pesquisar sobre os efeitos da desigualdade de gênero dentro do Estado Democrático de Direito, ou dentro da democracia no Brasil, enfim, né? Então, não podem ser palavras muito genéricas, tem que ter a ver, tem que ter relação com o meu objeto de pesquisa. Professor, mas aí, ó, dentro do meu tema, eu vou ter aí uma delimitação de 15 palavras, dentro do meu problema tem uma pergunta só, de onde que eu vou tirar as palavras-chave? Ah, aí vocês vão pensar o seguinte, para que eu responda se a desigualdade de gênero gera efeitos, né, no Estado Democrático Brasileiro, eu vou ter que fazer a definição, vou ter que revisitar alguns conceitos, alguns pressupostos teóricos, então vou falar de Estado Democrático de Direito, vou falar de gênero, vou falar de direitos fundamentais, certo? Desigualdade. Então, essas palavras-chave, elas vão surgir à medida em que eu for pensando, para eu estruturar os meus tópicos dentro do meu TCC, eu vou ter que revisitar quais conceitos, eu vou ter que dialogar com quais teorias. Então, daí é que vão vir essas palavras-chave que vocês podem usar lá depois do resumo. Depois do resumo ainda, aqui eu quero mostrar para vocês o sumário. Deixa eu ver se ele está aqui na página seguinte. Vou parar com o compartilhamento de tela aqui e vou mostrar um sumário de outro lugar. Olha só, que é um sumário de pesquisa, de projeto de pesquisa, que fica mais fácil de vocês identificar. Vejam só, aqui eu compartilho com vocês, o sumário vai vir escrito em letras maiúsculas, em negrito, centralizado. Não está aparecendo aí porque eu quis abaixar para vocês verem até o finalzinho das referências bibliográficas. Então, a palavra sumário, em negrito, no meio, centralizado no meio da folha, e logo abaixo eu vou colocar os itens do meu projeto de pesquisa. Percebam que eu vou usar algarismos arábicos, então eu vou colocar número 1, número 2, número 3. As referências ou as entradas primárias que a gente diz, que são os nomes dos itens, os principais nomes, a gente usa em negrito e todas maiúsculas. Mas a entrada secundária, por exemplo, o item 3.1, vocês podem ver que ele está em letras minúsculas, só a primeira letra maiúscula. Ah, professora, mas e se eu tivesse uma entrada terciária aí? Se tivesse 3.2.1, por exemplo, aí eu usaria em negrito os números, 3.2.1, e em letras minúsculas, sem negrito, o restante. Ah, e se tivesse 4 entradas? Aí tudo sem negrito, 3.2.1.1, sem negrito, e também o nome do subtítulo sem negrito. Percebam que não existe tracinho, pontinho, hífen, depois do número. Entre o número e o nome do título e do subtítulo não tem nada. Então, é assim mesmo que vocês vão fazer. Esses pontinhos a gente chama de tabulação. Para essa tabulação, é possível gerar um sumário automaticamente. Eu vou ensinar numa videoaula como que vocês vão gerar esse sumário automaticamente, tá? Então, não precisa gastar energia e tempo tentando fazer as bolinhas coincidirem, acabarem alinhadas do lado direito certinho, não, tá? E a última coisa que a gente vai fazer é colocar a numeração de página, né, gente? Porque só depois que já tiver o arquivo todo pronto é que a gente vai colocar as páginas. Então, esse índice, esse sumário, na verdade não é índice, é um sumário, o índice se refere a palavras que vocês possam utilizar, não é obrigatório ter índice, é obrigatório ter o sumário. Esse sumário ele também está no livrinho da professora Miraci. Então, se vocês quiserem também depois, eu vou disponibilizar essa foto lá, citando a referência para vocês, tá? E aí, prometi que eu ia mostrar para vocês alguns resumos interessantes que podem ajudar também a vocês pensarem num tema interessante para vocês. Vou trazer 3 aqui rapidinho, para a gente depois passar para as outras questões. Um sobre saúde e atuação da Defensoria Pública, um sobre diversidade e um outro que eu achei muito interessante, sobre paternidade. Olha só. Vou fazer os resumos, tá? Para vocês aqui. Primeiro, compartilhar uma janela. Número 3.
Esse resumo é de uma dissertação, então ele está mais extenso do que precisaria num TCC, tá, gente? O TCC pode ser mais sucinto, pode ter 150 palavras, até 250, que estaria suficiente. Aí, vejam só, resumo no meio alinhado no centralizado, em negrito, em bloco, texto. O presente texto aborda um dos temas mais discutidos na literatura jurídica nos últimos anos, a concretização do direito à saúde, que pode ser visualizado na seguinte pergunta-problema. O Estado pode ser civilmente responsável por danos causados quando omisso no fornecimento de serviço público da saúde sob a alegação de escassez de recursos? Não tem problema, não faz mal se vocês quiserem fazer o problema em forma de pergunta, eu até acho que fica mais fácil de fazer em forma de pergunta. Alguns autores afirmam que a gente pode colocar numa assertiva, né, uma afirmação. Eu prefiro até que seja em forma de pergunta, porque eu acho que fica mais fácil de identificar. Então, ele já disse aqui, ó, que o tema é saúde. Mas dentro do tema saúde, ele vai falar do quê? Da responsabilidade. De quem? Do Estado. Aí ele vai ter o problema de pesquisa. O Estado pode ser responsabilizado em caso de omissão, né, na assistência, na prestação da saúde. Aí, o que ele vai construir aqui? Como que ele vai convencer, contextualizar de que há necessidade de pesquisar sobre esse tema, de que é importante, que é relevante pesquisar sobre esse tema. Então, essa contextualização, que revela a existência de uma lacuna, que revela a importância social, é que a gente vai complementar aqui o nosso resumo. Aí, vejam, entende destacar a dificuldade de tomar concreta a norma constitucional que garante o direito ao acesso à saúde, tal como prevista no texto supremo. Justifica-se o tema em virtude da constatação empírica de que a concretização desse já reconhecido direito esbarra em questões relativas aos recursos públicos escassos, ao mau gerenciamento do erário, más escolhas de políticas públicas primordiais associadas a uma corrupção generalizada nos diversos setores do poder público. Então, ele está descrevendo aqui, ele está descrevendo o que ele observou a partir da realidade e do que ele levantou a partir da pesquisa preliminar e da pesquisa que ele fez posteriormente, mais robusta, aprofundada, em relação ao tema-problema, em relação ao objeto. Aí vejam, a cada omissão do Estado no dever de prestar o mínimo existencial à saúde, consequentemente, é gerada por meio da Defensoria Pública, instituição criada pela Constituição de 1988, uma atuação judicial mais ativa da população que vive do Sistema Único de Saúde, sendo essa instituição porta-voz dessa massa formada pela grande maioria da população brasileira. O maior diálogo com os estudos dos impactos financeiros decorrentes do acesso à saúde faz-se necessário, sem adentrar na discussão simplista e dicotômica formulada com base nos discursos perfunctórios sobre se cabe ao Estado juiz determinar ou não o fornecimento à saúde pelo Poder Executivo. A resposta à hipótese, então ele foi bem explícito aqui, por isso que eu quis trazer esse resumo. Ele já está dizendo qual vai ser a hipótese, a resposta que ele apresentou provisoriamente, que no final, lá nas conclusões do trabalho dele, ele vai dizer se foram confirmadas ou não. Veja, a resposta, hipótese ao problema proposto, é no sentido de que não há uma única causa capaz de determinar o descumprimento do fornecimento da saúde pelo Estado, havendo outros fatores a serem levados em consideração, como desvios de verbas, mais escolhas de políticas públicas, sendo a Defensoria Pública uma das instituições que podem vir a compelir o Estado a cumprir o mandamento constitucional esculpido no conteúdo vazado do artigo 196 da Constituição. Então, no início, a pergunta dele, o Estado pode ser responsabilizado por danos causados em caso de omissão no fornecimento do serviço público da saúde? A resposta provisória, a resposta que ele tenta dar aqui, a hipótese que ele formulou é: a Defensoria Pública pode atuar no sentido de fazer com que o Estado, de compelir o Estado a cumprir essa obrigação, ou seja, responsabilizar o Estado pelo fornecimento desse serviço de saúde, direito constitucional. Então, depois, olhem as palavras-chave: direito à saúde, omissão do Estado, Defensoria Pública, responsabilidade, tudo tem a ver com o tema, com o problema, com o que ele disse que será necessário, ele vai desenvolver para chegar a essa resposta. Ele vai falar sobre a atuação da Defensoria Pública, ele vai falar sobre o que é direito constitucional à saúde, ele vai falar qual que é
o conceito em torno de responsabilidade, se é possível responsabilizar o Estado, o que leva a essa omissão, também para fazer essa contextualização. Agora, veja um outro aqui, só mais um. Sei que o nosso tempo já está curto, mas eu acho que é interessante. Esse aqui, ele também fala explicitamente... Depois eu vou citar, viu, gente, as referências lá, quando eu postar o material escrito para vocês. Esse aqui também é interessante, porque ele é bem explícito em relação ao marco teórico que ele adota. Veja, a cultura é um fenômeno dinâmico e transformador das diferentes sociedades. A gente já sabe que o tema amplo aqui é cultura. Ela proporciona para os seres humanos valores comuns, sentimento de identidade e de pertença ao grupo. A diversidade cultural, então, dentro de cultura, o recorte, diversidade cultural, é necessária para o aprimoramento da espécie humana, sendo relevante a evolução dos indivíduos, constituindo um importante patrimônio comum da humanidade. Desta forma, a diversidade cultural faz parte dos direitos humanos consagrados através de relevantes instrumentos do direito internacional, como a Carta Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Esta carta representa um dos principais documentos internacionais acerca da universalidade dos direitos humanos. Diante da importância da variedade cultural, o objetivo deste trabalho é analisar a possibilidade de compatibilização da universalidade dos direitos humanos com a realidade multicultural do globo para a construção de uma coexistência harmoniosa entre as variadas sociedades e culturas do globo. Para isso, serão analisados neste trabalho o significado e a relevância da cultura para os seres humanos, o fenômeno cultural sob a visão do antropólogo norte-americano Clifford James Getz, os principais instrumentos e instituições internacionais de proteção ao direito à diversidade cultural, a perspectiva universalista dos direitos humanos e o direito à diversidade cultural, a questão acerca da universalidade ou ocidentalização dos direitos humanos, conforme consagrados na atualidade pelas principais instituições e documentos do direito internacional sobre este tema, o universalismo e a efetiva possibilidade de proteção ao direito à diversidade cultural. E, por último, a ideologia da universalidade dos direitos humanos sob o ponto de vista doutrinário de José Luiz Quadros de Magalhães e Slavoj Zizek. Ou seja, o que eu quis mostrar aqui para vocês com esse resumo? Eu consigo identificar que o grande tema é cultura, e aí foi sendo delimitado, foi sendo afunilado esse tema para falar sobre diversidade cultural, multiculturalismo, e eu quero aqui, no final das contas, responder se é possível compatibilizar essa universalidade dos direitos humanos a partir desse referencial teórico que é a Carta Internacional dos Direitos Humanos, com essa multicultura, né? com esse caráter, com essa realidade multicultural do globo. Então, no resumo, a gente apresenta o tema, apresenta o problema. Se possível, já também falamos qual que é o marco teórico. O outro que a gente leu, o resumo que a gente leu, ele tinha como referencial teórico o direito à saúde, à Constituição, mas não falou isso de forma explícita. Não é necessário que vocês sejam explícitos, mas é necessário que vocês mostrem qual é o ponto de partida. Estou falando de direitos, estou falando de cultura, diversidade cultural, em qual contexto? Estou falando dentro do contexto da nossa Constituição, de Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais, no Brasil, no globo, né? É possível que haja uma ideia central em relação ao que é direito, que são os direitos humanos, e compatibilizar isso com a diversidade cultural. Isso foi até uma das aulas que, eu não sei se todos vocês fazem a disciplina de Antropologia Cultural do Estado, mas a gente tem uma aula sobre isso, quando vocês quiserem pesquisar lá dentro do YouTube, tem um vídeo, né, acho que é em grandes sistemas jurídicos, no finalzinho da aula fala um pouquinho sobre essas questões. E aí vocês perceberam que aqui houve uma preocupação desse autor desse resumo em deixar bem claro qual é o referencial teórico, ponto de partida. Ele vai partir da teoria do professor José Luiz Quadros de Magalhães, vai partir da Carta Internacional dos Direitos Humanos para analisar essas questões, né, esses conceitos em torno da diversidade cultural, em torno da existência de uma definição dos direitos humanos.
Beleza? Então, eu não vou compartilhar o terceiro, mas o terceiro também é muito interessante, em que a pesquisadora ela discute a desbiologização da paternidade. E aí ela traz como um tema relevante o fato de que existem situações em que os pais não têm uma relação afetiva, né, com os filhos, mas que no ordenamento jurídico brasileiro são obrigados a reconhecer a paternidade, né, constarem como pais. Então, a proposta dela é que haja esse reconhecimento por um aspecto afetivo, sem que haja uma desobrigação de manter, né, a subsistência daquele filho. Então, é interessante. O outro eu vou postar lá para vocês, com a referência direitinho, mas é interessante perceber essa reflexão. Eu achei diferente, né? Acho que pode ser algo que vai inspirar vocês. Muito bem, então, voltando aí um pouquinho, para a gente usar esses minutinhos finais, esses são os elementos pré-textuais. Quando vocês forem, na primeira avaliação, me enviar os elementos pré-textuais, eu acho que eu marquei para dia 17 de janeiro, é bem mais para frente, depois do recesso. Vocês vão me enviar da capa, folha de rosto, resumo, e o sumário, como eu falei, é por enquanto só essa descrição de quais são os itens, não precisa de colocar a numeração, obviamente. No segundo momento, aí a gente vai ter, vocês vão me mandar no final do nosso curso, o projeto completo. E o que é importante vocês pensarem? O sumário, ele vai ter identificação do tema-problema, ou seja, o que eu vou pesquisar, a revisão da literatura, que vai ser necessária para a gente apresentar a nossa justificativa, então, por que pesquisar, e o para que pesquisar. Eu vou pesquisar sobre esse tema, sobre esse problema, para quê? Para tentar responder o quê? Então, o objetivo, ele vai ser o resultado, onde eu pretendo chegar. O objetivo geral é onde eu pretendo chegar com a minha pesquisa. O que eu pretendo compreender? O que eu pretendo propor? O que eu pretendo demonstrar? Então, dentro de objetivo geral, a gente usa um verbo infinitivo que vai ter a ver com essa pergunta que eu fiz. Então, pretendo demonstrar que existe a desigualdade, os efeitos da desigualdade de gênero, assim, assado. Objetivos específicos são os passos que eu vou chegar, que eu vou ter que traçar para chegar ao objetivo geral. Então, eu vou elencar aqui as etapas. Então, se eu vou falar sobre direitos fundamentais, se eu vou falar sobre a necessidade de estabelecer limites, critérios de relacionamento entre os direitos do empregador e os direitos do empregado e o direito de propriedade, a livre iniciativa, que respaldam o poder empregatício, então eu vou construir os meus objetivos específicos colocando, identificar como se exerce o poder empregatício, identificar como devem ser compatibilizados os direitos da personalidade com o poder empregatício. Então, nesse sentido, aqui nos objetivos específicos, eu vou colocar também em forma de verbos, né, frases, usando verbos infinitivos, usando identificar, ler, pesquisar, verificar, analisar, comparar. Depois dos objetivos, eu vou colocar no justificativo, a partir da revisão de literatura. O que é a revisão de literatura mesmo? É o momento em que a gente vai ter o diálogo, a partir do momento em que a gente vai apresentar os núcleos teóricos da literatura que eu selecionei. Então, vou usar os teóricos mais importantes que tratam daquele campo, e essa revisão de literatura é que vai fazer com que emerja o marco teórico, qual que é a teoria, qual que é a concepção teórica que vai dar sustentação a esse projeto, que vai dar direção e enfoque. E a partir do que eu identifico, né, a ausência de análise, ou uma análise insuficiente feita por esses autores, é que eu vou identificar motivação e relevância do meu trabalho. Então, aí eu vou construir a justificativa a partir dessa revisão de literatura. Pode ser que eu identifique que existem lições, que as conclusões que esses autores utilizaram, as quais eles chegaram, elas são conclusões que são inadequadas, ou eu quero retestar essas conclusões, ou quero adequar essas conclusões às condições culturais, e isso vai servir para eu demonstrar a relevância social e científica do meu trabalho. Então, a partir do momento que a gente tem essa definição do tema-problema, vamos pesquisar as leituras especializadas, e aí eu vou traçar objetivos. A partir do que eu pretendo responder, eu pretendo compreender, eu pretendo comparar,
E aí eu vou explicar por que é relevante fazer essa pesquisa. Depois a gente vai apresentar as respostas provisórias, a hipótese, e aí nós vamos descrever a metodologia. Dentro da metodologia que a gente vai explicitar o nosso marco teórico, vamos falar em qual setor do conhecimento, ou quais setores do conhecimento que vão ser abordados no nosso trabalho. Aqui vocês vão dizer se é unidisciplinar, se é multidisciplinar, se é transdisciplinar. Vamos também identificar qual que é a vertente metodológica, quais são os tipos de pesquisa que vão ser necessárias, que técnicas que vocês vão utilizar, quais procedimentos. Aí eu vou fazer uma aula só sobre essa parte aqui da metodologia, para falar das vertentes metodológicas, das técnicas, etc. Depois a gente vai falar sobre as fases da pesquisa, então vamos dividir, vamos pôr em 4 fases. E aí, na primeira fase, a gente vai cuidar dessa identificação do tema-problema, revisão da literatura inicial, depois a gente vai formular proposições, né, respostas possíveis, formulação de hipóteses, depois a gente vai partir para a pesquisa de campo, para a pesquisa bibliográfica, depois a gente vai ter a redação final dos nossos capítulos, também devemos apresentar um cronograma físico, mencionando em quais momentos essas fases da pesquisa serão realizados, né? Então, é importante a gente trabalhar com meses, identificação do nosso prazo final. Bibliografia básica preliminar. Essa bibliografia básica preliminar não precisa ser tudo que vocês já leram. Dentro da bibliografia básica preliminar, vocês vão colocar os autores que vocês leram para fazerem o projeto, nesse levantamento inicial, então as referências bibliográficas vão estar dentro da bibliografia básica preliminar, mas também vocês vão colocar os autores que vocês acham, as leituras que vocês acham que serão pertinentes a partir desse tema, problema definido. Então, a bibliografia básica preliminar, ela não se resume ao que vocês já leram, mas também engloba aquilo que vocês acham que será interessante para finalizar, né, o trabalho, para conduzir a pesquisa. Eu vou só, prometo que mais 5 minutinhos, tá, gente? Eu só quero mostrar para vocês isso aqui, olha só, fiz um esqueminha, que eu acho que fica mais fácil de vocês identificarem o seguinte, ó. Então, escolhido o tema, a partir de um critério de afinidade, de oportunidade, pensando numa área de concentração, dando um enfoque, delimitando, contextualizando de forma clara o que eu pretendo pesquisar, aí vocês vão fazer o estudo dessa base, desse referencial teórico, então vocês vão fazer um levantamento bibliográfico, vocês vão conversar entre vocês vão conversar comigo, conversar com o orientador, fazer leituras de especializados, né, revistas, artigos atuais, e com esse estudo da base, vocês vão conseguir, a partir daí, fazer uma identificação dos núcleos teóricos, das principais teorias que são abordadas em relação a esse tema. A partir dessa apresentação, desses núcleos teóricos, que são os mais importantes, isso vai proporcionar a vocês o desenvolvimento do problema, do marco teórico, da revisão da literatura, para justificativo, consequentemente, e das hipóteses. Então, essa leitura prévia, ela vai ser essencial para que, a partir desse estudo de base, a gente consiga definir a pergunta de pesquisa. O problema que eu pretendo responder de forma delimitada, clara, precisa. Eu vou contextualizar, como eu quis ler os resumos para vocês, justamente para mostrar. Você contextualizar em que sentido? Eu vou falar dentro de um determinado local e diante de uma evolução histórica, por que há necessidade de pesquisar sobre aquele tema ainda? E aí, pode ser que vocês consigam fazer a definição do problema ao mesmo tempo que vocês vão encontrar esse marco teórico, ou então, como eu disse, se ficar difícil, faça uma pergunta provisória, um problema provisório. Depois que vocês fizerem um aprofundamento dos estudos, aí sim vocês vão conseguir definir quem vai ser no marco teórico. O marco teórico, gente, não é um autor. O marco teórico é normalmente uma teoria, uma concepção teórica, é um conjunto de ideias que orientam um determinado posicionamento, uma forma de ver
uma determinada situação, um determinado fenômeno. E esse marco teórico é que vai dar sustentação ao projeto, que vai dar direção, que vai dar um enfoque e que vai conduzir a definição, o melhoramento, o aperfeiçoamento do problema de pesquisa. Pode ser que vocês tenham outros desdobramentos, outras perguntas que surjam a partir disso, e que vai proporcionar que vocês desenvolvam a escrita da revisão da literatura. Aí, como eu falei, essa relevância, né, nessa revisão da literatura, que vai ter 2, 3 laudas no máximo, vocês vão explicar, vão mostrar como que o autor tal trata da questão da multiculturalidade, multiculturalismo, aliás, né, e a relação disso com os direitos humanos. Então, 2, 3 autores num determinado sentido, 2, 3 autores num outro sentido, ou todos eles corroboram o mesmo caminho em relação a uma interpretação, mas nenhum deles responde à minha pergunta. Então, isso evidencia que há uma lacuna, uma ausência de análise, ou uma análise insuficiente, ou eles são contraditórios, existem contradições insuperáveis a partir daquelas referências teóricas iniciais, as conclusões são inadequadas. Então, isso que eu já tinha comentado anteriormente. Quero retestar as conclusões, quero adequar as conclusões, então assim vocês vão construir a revisão de literatura para alimentar a justificativa de vocês. Então, o Brasil, contemporaneamente, vocês querem tratar sobre a questão X, porque há necessidade de... Aí vocês vão colocar qual desses motivos. E a partir daí também vocês vão definir a resposta provisória, a hipótese, que é uma resposta objetiva e provisória, que vocês vão traçar um caminho, então a metodologia vai ter a menção ao marco teórico, vai ter a menção à hipótese, e como que vocês vão fazer para chegar até lá? Vocês viram que nos resumos que eu li, de certo modo, eles falam, para responder tal pergunta, pretende-se investigar, ou foi necessário investigar isso. Então, eles vão trazer institutos, conceitos, princípios, elementos, fenômenos que eles analisaram, para confirmar se essa resposta provisória, aquela resposta provisória que eu dei, se confirma ou não. E por isso que eu preciso de ter clareza, tanto no momento em que eu defino o meu problema, quanto no momento em que eu defino a minha resposta provisória, porque senão fica tudo muito vago, fica muito difícil da gente fazer um trabalho científico se a gente não tem clareza. Então, se a gente não tem um direcionamento claro, fica muito pior. E a partir disso tudo, que é proporcionado por essa leitura, então, eu quis trazer hoje aqui a importância, né, da definição do marco teórico, é que eu vou estruturar as fases da minha pesquisa. Então, se eu já sei qual é o meu ponto de partida, e o que eu pretendo responder a partir desses autores, a partir desse referencial teórico, a partir dessa revisão de literatura, eu vou narrar, eu vou construir um caminho, vou identificar quais serão as técnicas, que tipo de pesquisa que vai ser necessária, e aí eu vou poder fazer o meu cronograma. Então, está tudo interligado, mas o mais importante nesse momento, vocês realmente não terão como avançar no projeto de vocês se ainda não tiverem um tema definido. E, mas eu sei que eu tenho afinidade por uma área de conhecimento X. Então, minha sugestão, leiam artigos. Eu sei que nesse momento, né, gente, final de semestre não, próximo do recesso, final de ano, fica mais difícil se dedicar a isso. Então, com tranquilidade, aí nesse finalzinho, início de janeiro, façam esses levantamentos, tentem identificar um tema, conversem comigo sobre o problema que vocês estão pensando, se ele é viável ou não, se vai ser possível, a partir daí, né, desenvolver de forma científica, se eu tenho como aplicar métodos científicos para resolver esse problema e formular uma hipótese a partir desse marco teórico, tá certo? Eu vou disponibilizar o link da aula para quem não conseguiu assistir, vou disponibilizar o material escrito também para vocês, vou fazer só falta fazer as referências e me procurem por e-mail, pelo WhatsApp, para a gente arrumar problema para todo mundo, tá bom? Alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tudo certo? Para mim está tudo certo, professor. Eu até tentei ligar minha câmera aqui, né, para o senhor não ficar sozinho, mas minha câmera não ligou, não. Não sei por quê. Você está fazendo pelo telefone celular, Marcondes? Boa tarde. Boa tarde. Aí, ó, tá ligado minha câmera. Não estou te vendo. Eu não estou aparecendo. Às vezes, quando a conexão está fraca,
Não aparece, não. Tive um problema assim numa banca de TCC, em que a aluna tentou abrir a câmera, mas não estava aparecendo, porque a conexão dela não estava boa. Então pode ser. A dúvida vem depois. Vou ler o material impresso primeiro, depois eu... Tá, joia. E aí o que eu falei, eu não sei se já estava aqui na hora que eu falei no início, que vocês podem também me mandar mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, para a gente poder trabalhar juntos para definir um tema, um problema. Eu escutei, realmente, a senhora até deixou o telefone aí, eu já salvei. Então tá bom. Obrigada, Marcondes, obrigada, Luísa, Guilherme, Otton. Então a gente vai trabalhando juntos aí, gente. Obrigada. E antes do recesso, eu mando ainda para vocês esse material, tá bom? Obrigada, professora. Boa tarde. Ficou super claro a explicação. Obrigada, Luísa. Que bom. Tchauzinho. Um abraço. Tchau, Marcondes. Muito obrigado, professora. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.